Oi, bom dia. Hoje a gente vai falar o segundo vídeo sobre gênero. No primeiro a gente fez a diferenciação entre o que é sexo, identidade de gênero e orientação sexual. E agora a gente vai falar de algumas outras coisinhas. Então, para começar, vamos falar de um conceito chamado androcentrismo. O que significa isso? Significa o seguinte, que se a gente for pensar, a linguagem, ela é que é capaz de fazer com que a gente pense de uma certa maneira e não de outra. Então, vamos pensar em como a linguagem ela é masculina, como ela tem uma supervalorização do homem. Como assim? Então, se a gente for pensar, o homem, a palavra homem, em muitas situações na linguagem, o ser humano é substituído pela palavra homem. Então, por exemplo, os direitos do homem, né? Os direitos do homem e do cidadão. Ou, se eu tenho uma turma em que tem 30 meninas e um menino, eu tenho que falar eles vão, né? Então, esse único menino determina que a palavra se torne masculina. Isso parece bobagem, mas é o que as teorias sobre a subalternização da mulher vem pesquisando. Então tem muitos exemplos desse tipo que acabam sendo tomados. E eu não sei se vocês já viram em vários lugares escritos assim, ó. Ao invés de escrever todas ou todos, né? Porque se fosse falar todos, incluiria homens e mulheres, né? Então, numa parte, né, do movimento feminista, as pessoas têm substituído o ou o a pelo x, que é para representar todas e todos mesmo, né? Não dando uma importância maior ao homem aí, tá? Que mais? Bem, lá a gente já viu em alguns vídeos passados sobre a socialização e sobre a instituição familiar. Então a gente acabou vendo o quanto a sociedade ainda é patriarcal, né? Então, quanto as meninas e os meninos são educados para locais diferentes do mundo, né? Ainda as mulheres são educadas para o espaço privado e os homens para o espaço público. Então eu dei até o exemplo assim, né, que se a mulher se casar com um homem que ganha muito bem, a ela é socialmente permitido, socialmente perdoado o fato dela não querer trabalhar, né? Não querer trabalhar, ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos e tal. Agora, o inverso, isso já não é bem visto. Então, se um homem se casar com uma mulher que ganha muito bem e ele quiser não trabalhar para ficar cuidando da casa dos filhos, isso não será bem visto. Então, isso mostra o quanto o patriarcado está presente entre nós, né? E como o local da mulher na sociedade ainda é muito delimitado, é muito marcado. Nós temos uma marca, um símbolo, né? Então, que diz onde nós devemos ir, para onde não podemos ir, em que horas não podemos ir, né? Que roupas devemos vestir e coisas assim.
Então, se a gente for... Eu tô querendo ver por que caminho que eu vou tomar aqui pra continuar falando. Se a gente for ver, a mulher trabalha muito mais hoje fora de casa do que antigamente, com toda certeza. Mas os dados estatísticos ainda comprovam que os homens ganham mais que as mulheres, mesmo no mesmo cargo, né? E se a gente for ver a média estatística, as mulheres têm cerca de 4 ou 5 anos a mais, em média, né, de estudo que os homens. E mesmo assim, em média, nós ganhamos menos que os homens. Então, está posto o local da mulher na sociedade. Né? Como se nós permitimos que vocês entrem no mercado, mas não é em pé de igualdade. Né? Vocês estão aí para ajudar os seus maridos a sustentar a casa e não essencialmente para sustentar a casa. Ainda que a gente possa ver que há um número muito crescente de mulheres que chefiam suas casas. Chefiam suas casas significa o quê? Que as mulheres têm o salário maior da casa. Mas não porque o marido ganhe menos, mas porque o marido não está em casa. Então, em lares em que as mulheres são as chefes, isso significa que elas estão sozinhas com as crianças. Então, para mostrar que realmente o local da mulher ainda é definido pelo patriarcado. Que mais? Se a gente for ver com relação à violência, né? A violência. As mulheres são vítimas, em especial, da violência. E se a gente for ver os dados estatísticos, a gente vai acabar com um certo senso comum que diz assim: as mulheres, elas acabam sendo vítimas de violência porque elas estão na rua de noite, ou porque elas estão no bar, ou porque elas estão, sei lá, em qualquer lugar, né? No ônibus, num lugar público, né? E aí sim ela assume o risco de ser vítima de violência. Acontece que os dados mostram que idade por idade, desde os 9 anos de idade até lá os 75 anos de idade, o local em que a mulher é maior, o índice maior de violência entre as mulheres é em casa, não é fora de casa. Então, aquele papo que diz assim, né? Se você estivesse dentro de casa, não estava acontecendo isso. Muito pelo contrário. Era melhor a mulher morar no bar do que ficar em casa. Tamanho é o número do estatístico que diz que a violência contra a mulher acontece dentro de casa. Dentro de casa, pelos companheiros, né? Pelo companheiro, pelo marido, pelo filho, pelo pai. Então tem ali um padrasto, então tem ali uma série de pessoas que podem cometer atos de violência. E nós temos um conceito relativamente novo, que é o do feminicídio. O que seria feminicídio? Feminicídio seria mortes de mulher pelo motivo dela ser mulher. Como assim? Significa assim: então, se a mulher tá ali passando na rua e foi assaltada, reagiu e o cara atirou, isso não é um feminicídio, tá? Mas, se ela foi vítima de estupro e depois morta, ou ainda ela foi morta por algum tipo de crime passional, namorado, marido, né, quem estava com ciúme dela e tal, matou essa mulher, um crime passional, isso se chama feminicídio. Então mata-se porque ela era mulher.
Então, e isso vem aumentando muito, de maneira muito assustadora. Então, se a gente for ver no jornal a quantidade, né, de moças e tal que se envolvem com alguns homens e tinham lá uma vida social, tinha amizades, tinha trabalho e tal, e essa mulher vai, com o tempo, vai diminuindo o trabalho, diminui as relações sociais, começa a ficar em casa e tal, e daqui a pouco é jogada pela janela, né? Então, esses casos vêm aumentando muito. E principalmente porque antes não se tinha a sutileza para se perceber que isso era um crime específico, né? Porque a gente vê muito mais homens que matam suas companheiras do que mulheres que matam seus companheiros, certo? Não tô falando que não exista. Existem mulheres que matam seus companheiros. Inclusive a mídia dá uma repercussão muito grande, né? Então, a mulher do empresário tal matou o cara, colocou dentro da uma mala, não sei o que. Nossa, isso vira notícia. Não tô dizendo que isso seja bonito, nada. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que um caso de uma mulher que faça isso dá uma repercussão tamanha, muito gigantesca, se comparado ao número de mulheres que todos os dias morrem nas mãos dos seus companheiros, dos seus maridos. Então, a gente começa a perceber o quanto isso é realmente dessa sociedade patriarcal, que não tem essa sutileza, né? Bem, dentro do movimento feminista, a gente pode dizer que no começo se lutava por condições, pela igualdade, né? Pela igualdade. Mas conforme o tempo foi passando, o movimento feminista foi mudando. Eu não estou dizendo que exista o movimento feminista. Existem vários movimentos feministas com várias tendências, né? Mas uma coisa que passou a ficar marcante é de que foi percebido que as mulheres, elas têm sim diferenças com os homens. Nós somos diferentes, né? E por causa deles, por causa dessas diferenças, nós precisamos de direitos específicos. É o que a sociologia chama de direitos identitários. O que significa isso? Significa que alguns grupos sociais têm necessidades especiais, têm desvantagens sociais por serem quem são. Por isso precisam de direitos especiais também, para compensar essas desvantagens. Então, é um direito identitário as cotas para os negros, por exemplo. Se eles sofrem desvantagens sociais por serem negros, então precisa-se de um direito reparatório. É o caso do Estatuto do Idoso, por exemplo. Então, como os idosos têm necessidades especiais em relação aos não idosos, é preciso um conjunto de leis que proteja essa população. Assim também é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como as crianças e adolescentes também podem ter desvantagens sociais por serem quem são, por serem mais frágeis, por não serem responsáveis por si mesmos ainda e tal, por não terem conhecimento de muitas coisas. Então, tá lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei específica, é um direito identitário. Assim também seria para as mulheres. Então, como as mulheres são vítimas de violência, né, dos seus parceiros, mais do que os homens com suas parceiras, como as mulheres têm filhos, precisam aumentar essas crianças, precisam de creche para que elas fiquem enquanto elas vão trabalhar. Então, as mulheres precisam de uma série de coisas que, se elas não tiverem, elas não vão estar em pé de igualdade com os homens. Então, esses direitos são direitos identitários.
eles servem assim para tornar a vida igual, apesar das diferenças, certo? Então, por hoje é só.